galera do Lambeau Field Brasil. Hoje eu vou estar trazendo o pós-jogo de Packers e Commanders. Vamos começar falando do ataque dos Packers, que foi bem, eu diria. O Jordan Love foi 19 de 31 para 292 jardas, uma média de 9.4 jardas por passe, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, com um QBR da ESPN de 63.9 e o QBR, o quarterback rate normal, que é usado mais normalmente, é 113.9. Em geral, foi muito sólido a atuação do Jordan Love. Ele teve um underthrow que era pro Matthew Golden, que poderia ter sido touchdown se ele passasse um pouco mais alto. E depois ele teve um overthrow também pro Matthew Golden, que se ele acerta o passe uma jarda a menos, dessa vez um pouco mais fraco, seria outro touchdown. Então, em geral, ele foi bem, mas teve esses dois passes realmente. E quando pressionado, ele se livrou bastante da bola, por isso que a média dele não está tão alta, né? Não está muito alta, igual no primeiro jogo, mas bem sólido. Podia ser um pouquinho melhor, mas em geral foi bem. Correndo com a bola, o Josh Jacobs, mais um touchdown, 11 seguidos, né? Empatando com o Jonathan Taylor para a maior sequência ativa da NFL. Segunda maior, desculpa, uma atrás do LaDainian Thompson, que provavelmente os Packers vai fazer um touchdown terrestre no ano que vem, como que o time está jogando. O Savon Williams foi bem também. Desculpa, verdade. Josh Jacobs, 23 corridas para 84 jardas, a média de 3.7, não é uma super média, mas uma média ok. Qualquer coisa acima de 3,5 é bom, hein? É aceitável, porque se você correr 3 vezes para 3,5, você ganha 10 jardas e meia, então é aceitável. 3.7 é ok, não é fantástico, igual 4, que muita gente considera ideal hoje, mas eu acho que 3.7 é sólido. Savon Williams, 2 corridas para 24 jardas, sólido, na verdade muito boa, né? Duas boas chamadas do Metal Floor. Duas corridas do Matthew Golden para 15 jardas também, foi ok, uma corrida de 9 jardas. E o Jordan Love correu 3 vezes para 12 jardas. Só, em geral, os Packers correram para 135 jardas, que é bom, tá? 4 jardas e meio por carregado, o que eu acho bem bom, em geral. Agora falando de recepção, hoje o jogo, ofensivamente, foi completamente do Tucker Kraft. 6 recepções para 124 jardas e um touchdown, em 7 alvos, né? Então, assim, foi muito bem. Eu já falo há um tempo que ele é um dos melhores talentos da NFL. Tem muita gente que coloca muitos outros talentos muito piores do que ele bem na frente. Então, assim, discordo de quem fala isso. Então, realmente, ele é muito bom. Ele já é top 5 da posição tranquilamente. As pessoas vão falar que não, mas ele é. Ele é, assim, top 5 da posição, na minha opinião. Então, teve o Wicks, foi bem também. 6 alvos, 4 recepções, 44 jardas, 11 jardas de média, né? Cara, ele foi muito bem, principalmente em terceiras descidas, no começo do jogo, quando os Packers não conseguiam. Pra conseguir os first downs, quando os Packers não estavam conseguindo ir. Ele foi muito bem. Teve aquela recepção magnífica do Malik Hitch, que não sei como ele segurou a bola, que o Jordan Love deu um passe não muito perfeito, mas ok. O passe foi muito bom, mas não foi perfeito, que assim, foi muito alto, muito pra fora do campo. É que o Malik Hitch fez uma baita recepção. Aí o outro Tyrande, Luke Musgrave, que é uma escolha de segunda rodada, que do mesmo draft que o Tucker Kraft. Eu acho ele muito bom Tyrande. Não melhor do que o Tucker Kraft, mas eu acho ele bom Tyrande, uma excelente dupla de Tyrands, Packers tem. 2 recepções para 32 jardas. Romeo Dobbs, 3 recepções para 28 jardas e um touchdown, que ele foi bem também, uma rota slant muito bem desenhada, fingindo que ia cortar para fora e corta para dentro numa slant, muito bom. Chris Brooks, que teve running back reserva, 3 corridas para 3 recepções para 27 jardas, muito no screen, né? Os Packers fizeram ainda uma terceira para 20, que eu lembro que era uma terceira para 20, que eu lembro principalmente foi essa aqui, 16 jardas, que ele correu para uma quarta para 4 depois, que virou uma quarta para 4, que foi um screen que ele conseguiu 16 jardas. Então, assim, foi sólido. No que dava para pedir, ele fez mais do que eu esperava. Agora, falar da defesa, cara,
essa defesa já é a melhor da NFL. Ah, mas é só semana 2. Tudo bem. Mas pegou dois dos melhores ataques. Os Commanders é, os Commanders é um time bom, um ataque forte. Jalen Daniels não foi fantástico no semana 1, mas foi bem. Essa defesa do Giants não é tão ruim quanto parece, gente. E também teve contra os Lions, que, assim, eu não sei, hein? Eu tô gravando hoje dia. Eu tô gravando hoje na sexta, pós-jogo. Cara, esse ataque dos Lions é muito bom. Eu não me espantaria se eles fizessem mais de 35 pontos contra os Bears, tá? Não me espantaria mesmo. Então, assim, o Packers segurou para 13, com um touchdown faltando 5 segundos. 55 segundos. Então, assim, o placar real poderia ser 27-6, não 27-13. Vamos falar agora, assim, um pouco de quem jogou muito bem. Cara, o Edwin Cooper é uma estrela, eu já falo isso desde o ano passado. 10 tackles, 7 solo tackles, meio sack, 2 QB hits. Cara, ele é muito bom. Assim, cara, ele é fantástico. Eu gostei bastante do jogo do Micah Parsons, cara. Meio sec. Você fala, ah, só meio sec. Cara, ele gerou 8 pressões. Muitas pressões ele gerou. Não só isso, tá? Não foi só isso. Teve algumas faltas que marcaram contra ele, mas teve diversas pressões que não aconteceram porque estavam segurando o cara pelo pescoço aqui, sendo falta. Só que não marcaram. Então, assim, tem muita coisa que assim, dá pra tirar desse jogo. Micah Parsons é fantástico, cara. Obrigado, George Jones. Obrigado. Cara, eu acho que eu vou falar que talvez o único que tenha sido melhor do que do que ele hoje foi Sean Nixon. Cara, ele teve 5 passes desviados. Pra você ter noção, na última temporada, nenhum jogador, nenhum cornerback, nenhum jogador de defesa teve 5 passes desviados numa partida. Nenhum. O recorde dele numa temporada é 8, tá? Ele teve 5 nessa partida. Então, cara, ele está jogando. Ele jogou muito, cara. Assim, onipresente, cara. Ele tá em todo lugar do campo. Sim, Evan Williams fez um jogo sólido, Javon Buller também, acredito. Boa, parando a corrida, os Packers estão muito bem, principalmente parando a corrida do, do Jalen Daniels, que corre muito bem com a bola, só que os Packers estavam muito espertos com isso. Então, assim, cara, não tem como falar só um ou outro. Todo mundo jogou bem na defesa, tá? Todo mundo jogou bem em geral. Não lembro de ninguém que foi mal. O Sean Nixon teve teve 2 retornos para 3 jardas no punch, e o Golden uma para -2, que sim, tanto faz. McManus foi quase perfeito, 2 de 3 um chute. Ele perdeu um de 48 jardas, mas o mais longo dele foi de 56, desculpa. E um chute de 22 jardas. Cara, e 3 extra points convertidos, normal. Assim, eu acho ele muito bom. Acontece esse erro. Diferente dos outros kickers que os Packers tiveram nos últimos anos, Eder Carlson. Cara, ele é muito melhor do que o resto que os Packers tinham. Então, é o melhor kicker, sem dúvidas, desde o Mason Crosby. Então, assim, muito bem. E os Pants, o Daniel Whelan foi bem de novo, 53,3 jardas de média, um touchback só, que é bom. Assim, é muito bom, 53 jardas de média, tá? Então, assim, muito bom. Agora aqui eu tenho algumas notas do PFF só pra ver e analisar, né? Vou falar só os 5 melhores do ataque, 5 melhores da defesa, vai. O melhor do ataque foi dado como o Jaden Reed, que teve 5 snaps só, né? E 95 jardas, 95,6 jardas. Desculpa, 95,6 a nota dele, que é uma nota de vai de 0 a 100. Então, cara, muito bem. Assim, e assim, triste que ele vai perder um tempo fora, né? Imagino que seja mais ou menos uns 2 meses, no máximo. Assim, de 6 a 8 semanas a gente fala, né? Pra lesão que ele teve. Mas tudo bem. Fazer o quê? Os Packers têm. Por isso que é bom ter o que os Packers têm, que é depth, né? Que é profundidade de talento
de receivers. Malik Heath também foi muito bem, 91,7 a nota dele, que é muito alto. O terceiro foi Jordan Love, com 86,7. Eu achei que até a melhor nota média seria o Tucker Craft, tá? Mas ele ficou com 86,5. Eu não sei porquê que eles diminuíram tanto. Que eles contam passe, bloqueio para passe, bloqueio para corrida, talvez. Eles diminuíram bastante nele por causa do bloqueio para corrida, mas eu discordo bastante. E porque teve uma falta também que ele cometeu, mas, cara, discorda bastante. Pra mim, ele foi o melhor do ataque, em geral. E o quinto foi o Luke Musgrave, que teve uma média de 86. Então, assim, cara, qualquer coisa pra cima de 67 é bom. Os Packers, normalmente, você tem 2,80 já são bons, tá? No PFF. Ter 1,90 é muito bom. Assim, os Packers tiveram 2,95, 2,90 pra cima no ataque. E na defesa, os Packers teve também 2 pra cima de 90. Eu vou falar os 5 primeiros da defesa também. Micah Parsons, 91,3. Muito bem. Assim, pressionando o quarterback, ele foi muito bem. Segundo, Kishan Nixon. Cara, ele fez um jogo fantástico. Melhor jogo de um cornerback do que qualquer cornerback fez na última temporada e nessa. Não só dos Packers, falando de todos, em questão de desvio de bloqueio de passe, defendendo. Cara, muito bem. O terceiro foi Carrington Valentine, 79,1. O Kishan Nixon, 90,7, para ser mais preciso. Carrington Valentine, 79,1, também foi bem, sólido. O quarto foi o Isaiah McDuffie. Imagino que seja porque ele teve poucos snaps, que ele teve só 7 snaps, então fica mais difícil de se cometer muitos erros, diminuir sua nota e de melhor, mas ele foi o quarto com 70,8, 77,8. O Nagbari, Kingsley Nagbari, teve 20 snaps, por isso nota um pouco mais alta, mas foi 72,7. Cara, em geral, só olhando aqui, eles colocaram o Edwin Cooper com 57,6. Tá, pra mim tá muito errado essa nota. Assim, ele foi muito bem. Em geral, não foi o melhor jogo dele, mas ele teve meio sec. Teve bons tackles. Ele perdeu um tackle especificamente só, mas, cara, normal. Todo jogador vai perder um tackle especificamente. Então, sim, eu acho que não dava pra ser muito melhor do que ele foi. Assim, os Packers fizeram uma partida completa contra um time muito bom. Não é como se estivesse jogando um time fraco, tá? Então, acredito que os Packers vai ser bem favorito para o próximo jogo contra os Browns. Imagino que seja... Eu acredito que o jogo vai ser 31-6, porque o ataque dos Browns não é bom, tá? A defesa é boa, em geral, mas segurou bem o Joe Burrow na primeira semana. Mas assim, a primeira semana dos Bengals sempre é uma bagunça. Então assim, eu acredito que os Packers não vai ter muito problema, não. Eu acredito que os Packers possam ficar 8-0 tranquilamente, pelo como está o calendário. 9-0, se ganhar de Filadélfia, eu não vejo muitos times que consigam vencer os Packers depois. Talvez os Ravens, mas a defesa tomou 40 pontos dos Bills. Então, sim, realmente não sei se vai ter muitos times que vai conseguir vencer os Packers. Tranquilamente posso falar que os Packers têm chance considerável de vir 15-2 nessa temporada. Bom, então é isso. Se inscreve, deixa o like, curte, compartilha se puder. Eu vou estar tentando trazer o vídeo na quarta agora, quando começa o relatório de treinos. Vou tentar trazer na quarta, na quinta e na sexta, que é onde vai os dias que vai acontecer os treinos. Então, assim, eu espero você mais para os vídeos de quarta, quinta e sexta, e o pós-jogo na domingo à tarde, imagino, ou na segunda de manhã.